punheteiro de sigilo, vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Gente linda desse canal, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ajuda nós a compartilhar o vídeo, por favor. Tô pedindo, por favor, encarecidamente. Ajuda nós. Muita gente me pede, já há um tempo, para eu falar desse tema. Fala do SAG. O que é o SAG? O bendito do SAG. SAG. E bom, vamos lá, né? Vocês querem que eu fale de SAG, Sagrado Anjo Guardião, né? O que é, de onde vem, de onde não vem, sua origem, seus mistérios, isso e muito mais, hoje no canal de Monge Mago. Bom, gente, então, vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de falar, quando eu vou elucidar um tema amplo assim, é que eu estou dando a minha visão do tema, baseado nos meus estudos, baseado na minha vertente de magia, baseado naquilo que eu aprendi sobre. Isso não significa uma verdade absoluta, tá bom? Por que eu tô dizendo isso? Porque tem muita gente falando, ai, você diz uma coisa, o mago tal diz outra coisa, pra você SAG é isso, pro mago tal SAG é aquilo. Gente, vocês estão aprendendo ocultismo de forma errada? Isso aqui é pra você entender a minha opinião sobre o tema. É muito mais pra te entreter e pra você poder falar isso numa conversa de boteco do que pra você aprender. Quer aprender? Estuda. Leia o livro do Abramelin, né, o mago. Leia, que mais? Golden Dawn, de Israel Regardier, que fala de SAG. Leia as obras de Crowley, porque ele que é o grande expoente, né, do SAG e tudo mais, né? Leia, estude. Não acredite no que fulano falou, no que ciclano falou, porque a minha opinião, a minha visão, o meu estudo é diferente do que o outro estudou, do que ciclano, beltrano disse ou fez ou aconteceu. Entendam isso, minha gente. A minha visão vai discordar da visão do outro. A minha experiência vai ser diferente da experiência do outro, né? O Nino Denan, ele costuma dizer uma coisa que é muito interessante. Os magistas, eles discordam em quase tudo, em 100% das ocasiões. E é verdade, porque a minha realidade sou eu quem crio, e a realidade do outro é o outro que cria. A dele não é igual à minha, logo se choca, e tá tudo bem. O que não tá tudo bem? Você se basear em vídeo do YouTube para estudar ocultismo. Quer estudar? Compre livros. É assim que a gente estuda. Entre numa ordem. Em YouTube você vê comparativos, você ouve causos, você se entretém. E o objetivo do meu canal é te entreter. Se você quer aprender ocultismo sério de verdade, faça cursos, estude, leia. É dessa forma que você aprende, querido, tá bom? Só para deixar claras nossas expectativas antes de começar o tema. Tamo claro? Tamo entendido? Ai, como você é grosso. Não sou grosso, gente, só tô sendo sincero, porque é interessante, né? Vocês sempre falam pra gente que a gente é grosso, a gente do lado de cá é muito grosso. Mas a forma como vocês falam com a gente, como vocês acham que a gente recebe? Né? Então, vamos acalmar os ânimos, galerinha, tá? Estudem ocultismo como se deve ser estudado. Não em vídeo de YouTube. Não caiam nessa armadilha. Não é o lugar, tá? Não é o lugar. Mas enfim, o que é o SAG, né? O conceito de Sagrado Anjo Guardião é um conceito judaico-cristão, né? Que ele vai surgir muito com o judaísmo ocultista, né? O judaísmo do povo dos essênios, para ser mais específico. Os essênios eram uma tribo, né? Um grupo de judeus ocultistas, né? Muitos falam que a tradição da Cabala, que veio do Egito, foi transmitida e foi preservada por esse povo, né? Os essênios. Dizem até que Jesus Cristo foi lá e estudou com os essênios na época da adolescência dele e tal, quando ele ficou lá no templo para aprender e tudo mais. Se é verdade ou não, nunca saberemos, né? O que nós sabemos de fato é que muito da tradição judaico-cristã esotérica, quando o assunto é anjos, nomes de Deus, Cabalá e tudo mais, adveio, né, de uma fonte primordial aí, muito sábia, por sinal, né?
Mas nós vamos ter registros de anjo da guarda já no começo do cristianismo, né? Já no começo entre aspas, né? Mas na Idade Média Baixa, né? Não na Idade Média, mas na Idade Média Baixa ali, nós já temos visões sobre anjo da guarda, né? Baseado no Salmo, né? Que Deus enviará os seus anjos para que te guiem, 10.000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, essas coisas tudo, né? Então o conceito de um anjo que guarda o homem sempre foi algo recorrente na tradição da Bíblia, né? A Igreja Católica amplia isso para uma coisa mais devocional, porque, né, a Igreja pega o paganismo, pega as filosofias platônicas, aristotélicas e tudo mais, né, faz uma mistureba de tudo isso e mescla com o judaísmo e com Jesus. Aí pronto, nasce a Igreja Católica, né? E a Igreja Católica traz essa devoção, né, aos mortos, aos heróis, né, aos seus mártires e santos e tudo mais. E o Santo Anjo da Guarda, né, o Santo Anjo Guardião, sempre foi um elo direto, sempre foi tido, né, pelos católicos, pelo povo piedoso, como se fosse o guia pessoal da pessoa, né? Aquele que está do lado e é o que faz a ligação direta entre ela e o divino, né? Nós temos diversos casos de santos na geografia católica que, por exemplo, usavam os anjos como pombo-correio, né? Um caso muito específico é Santa Gema Galgani. Quem quiser pesquisar um pouco da história dessa santa, o sonho dela era ser freira, mas ninguém deixava ela ser freira porque ela era muito doente, muito só o pó, né? E ninguém deixava ela ser freira, ela queria ser freira. E aí ela era impossibilitada de sair, ela era acamada, ela era toda lascada de doença, a menina. E aí ela chamava o anjo da guarda dela, e supostamente o anjo da guarda dela aparecia em forma de pássaro pra ela, né? E ela dava cartas, e o anjo da guarda dela levava essa carta pro diretor espiritual dela, que sempre a recebia. Essas cartas existem como registros e tal, né? Se foi o anjo que enviou ou não, nunca saberemos. Mas nós temos casos, né? Temos casos dela, temos casos muito fortes com São Padre Pio de Pietrelcina, e a geografia católica é lotada de santos que tiveram experiências fortes, né, com o Santo Anjo da Guarda. Bom, na Idade Média, surge então, na Alta Idade Média, né, surge a exploração em alta, em voga, na moda dos cristãos da época, estudar magia, né? Como que nós vamos estudar magia com moldes cristãos? Apelando para a tradição salomônica. Afinal de contas, tudo cabe, né, dentro dos nomes dos patriarcas da Bíblia. Os livros de Moisés, as chaves de Salomão, né, o Grimório do Papa Honório, o Grimório dos franciscanos e por aí vai, né? Colocando a igreja no meio, tudo pode, né? E nessa época surge um grimório em específico chamado de Abramelin, né? O Grimório de Abramelin, ou Abramelin, né? Depende, cada um fala de um jeito. E é nesse Grimório que o cara dá as instruções de vocês fazerem um ritual que dura apenas 6 meses. Básico, né? Uma coisa pequena. Afinal de contas, o que são 6 meses, né? E, mano, é um ritual assim, nos dias de hoje, impossível de você replicar. Assim, como se deve, né? Diversas ordens tentam adaptar e tudo mais, mas é um ritual, assim, praticamente impossível de você adaptar. Por quê? A casa que você precisa estar tem que ter a disposição certa, janela, quarto, tudo voltado para um ambiente certo, para a hora que o sol bater, refletir, tem todo um rolê que precisa ser feito. Você tem que ficar 6 meses num retiro, onde você não pode fazer praticamente nada, né? Que mais? É tão absurdo, você não pode ter relação, você tem que ficar de jejum, tem um monte de coisa pra fazer. E é tipo 6 meses de um retiro aí, que é um ritual que você tem que fazer todo santo dia, né? Por 6 meses, e a promessa é que ao final desses 6 meses você vai ter a conversação com o seu SAG, Sagrado Anjo Guardião. Depois de 6 meses, né, você vai ter essa experiência epifânica, né, de onde o anjo vai vir e supostamente vai escrever o nome dele lá
numa chapa de prata que você vai ter e tudo mais, e é toda uma mística, né? E bom, a promessa é essa. Isso é o resumo, né? De onde que o termo SAG, Sagrado Anjo Guardião, surge, né, e se desenvolve. É desse livro, do livro do Abramelin aí, né? O Abramelin, o Mago e o Santo Anjo Guardião. As promessas é que depois de você obter a conversação e o contato com esse seu Santo Anjo Guardião, de saber o nome dele e tudo mais, você vai conseguir ser um magão, um Merlin da vida. Você vai conseguir... Tem um monte de feitiço lá que você faz, tem um monte de coisa que você faz, né? E sabe o que é o mais bizarro? É como isso foi feito de uma forma... Todos os grimórios, na real, né? Eles foram feitos de uma forma que mistura o sagrado com o profano, de uma forma assim que você fala, mano, é muito dissonante, né? Qualquer grimório, se você for estudar os grimórios como um cético, né? Você vai ver que ele tem uma mistureba de coisas elevadas com coisas tão baixas, né? Por exemplo, ele pede jejum, abstinência, orações aos nomes de Deus e uma elevação espiritual tremenda. Pra quando chegar no ritual você matar o próximo. Tipo, despenca de lá de baixo, tá ligado? E eu acho interessante como era feita essas artimanhas, sabe, dos grimórios. Por que eu acho interessante? Sei lá, porque eu gosto de estudar história e eu fico comparando. Mano, mas como que eles pegavam algo que na época, né, medieval, é algo tão sagrado para misturar com algo tão baixo, né? E é aí que a gente vai descobrir que os grimórios eram codificados justamente para enganar padres e sacerdotes que não, né, e tudo mais. Então, e claro, né, a mentalidade da época, na mentalidade da época, mortificações, penitências e tudo mais, era algo recorrente do cotidiano deles, né? Mas é interessante o paralelo, né? Como é um paradoxo, vai do extremo da elevação até o mais profundo abismo de você matar o outro, né? E bom, depois de abrir esse parênteses, nós vamos ter a recapitulação desse SAG, né? Pela Golden Dawn, por Mathers, né? Os iniciados da Golden Dawn, gente, eles traduziram quase todos os grimórios, né? Alguns de forma bem porca, outros de forma muito... Como que eu posso chamar isso? Muito tendenciosa, né? Porque, por exemplo, quando Mathers faz a tradução das clavículas de Salomão, ele só quer pegar o que é bom. As chaves menor, o Gemeton, ele traduz, mas algo mais escondido, obscuro. Ele não queria publicar aquilo, né? E eu entendo por quê, né? Toda a mentalidade da época, de coisa ruim, né? A Golden Dawn ela era uma ordem cristã, né? Pra quem não sabe, né? Fique sabendo. A Golden Dawn era uma ordem de magia cristã, praticamente, né? E, bom, a Golden Dawn então traz, né, também aí a tradução do Abramelin e tudo mais. E o que acontece é que eles tentam adaptar esse ritual. Mas não é algo muito obrigatório no currículo deles. Quem vai tornar isso algo mais incisivo é Aleister Crowley, né? Já na nossa idade moderna aí. Crowley, ou Mestre Therion, ele formula, né, os graus das ordens dele como tanto a OTO, né, que ele foi um dos fundadores, tanto a Astrum Argentum, que para você chegar em Tiferet, né, que num dos graus você tem que chegar em Tiferet, supostamente você adquire a conversação com o anjo guardião. E aqui nós temos uma problemática que é o que dá polêmica nesse assunto até hoje. Por quê? Porque na visão de Crowley, numa visão mais de Aleister Crowley mesmo, né, supostamente numa visão dele, porque assim, eu não consigo ver Crowley com essa psicologização que fazem dele, sabe? Eu sou meio contra isso. Mas dizem por aí, né, baseado nos escritos do Equinox, de Crowley e tudo mais, que ele falava, né, que o santo anjo, o sagrado anjo guardião, nada mais era do que o seu eu superior, e não uma entidade. Então, isso complica muito. Por quê? Porque Crowley também diz que Aiwass, um ser superior, supostamente era o nome do sagrado anjo guardião dele, como uma entidade que se manifestava. E é por isso que fica confuso, né?
Então vai ter telemitas que vão defender que para Crowley, santo anjo da guarda era nada mais do que o seu eu superior falando, como se fosse o ego purificado de Jung, né? E para outros, não, é uma entidade mesmo, metafísica, que vem do jeito que Abramelin falou, tal qual assim se manifesta, né? E aí dá polêmica, né? Porque fica aquela coisa, mas o que é, afinal de contas? E sabe o que é pior? É a exigência que se tem dentro do clubinho ali da magia cerimonial de que você tenha contato com esse anjo. Porque se você não tiver contato com esse anjo, você não tem autoridade espiritual pra nada. E aí eu fico me perguntando, de onde surgiu tal cobrança? Eu não sei, porque se eu tenho a minha fé firmada em qualquer entidade ou qualquer símbolo de proteção pra mim, seja Sagrado Anjo Guardião ou seja o Exu Caveirinha, eu estou protegido do mesmo jeito. E eu entendo que o intuito não é uma proteção, e sim uma espécie de autoridade espiritual e autodeificação do mago. Mas sendo bem sincero, quem que você conhece que já fez esse ritual e adquiriu essa iluminação toda? Porque eu não conheço. E eu já questionei, ó, irmãos de ordem aí, ó. Não conheço. Conheço o Frater Goya, que fez o ritual, mas não o vejo como um grande iluminado. Ele não virou um Buda, um Jesus, né? O Frater Goya fez o ritual, né, numa adaptação. As ordens, né, fundada por Crowley ou inspiradas nele, também traduzem o ritual da conversação com o anjo da guarda, né, com o Sagrado Anjo Guardião. Só que todas essas adaptações, pelo que eu andei conversando com diversos iniciados dessas ordens, ou supostos iniciados, né, porque nem todo mundo a gente tem certeza, e não sou eu que vou ficar caçando carteirinha de quem é iniciado ou não, longe de mim, mas todos falam que não obtiveram muito sucesso não, nessas adaptações que fizeram, né? E eu não sei se aqui é um erro de expectativa nosso, quanto magistas, por esperar que algo epifânico aconteça, porque o que o livro promete é isso. Mas qualquer grimório promete manifestações epifânicas. Se você pegar o Verum, vai falar lá, nossa, o que acontece quando você chama um Daimon. O Ars Goetia, a mesma coisa, né? Todo grimório ele promete resultados epifânicos, é a forma dele ser vendido, afinal de contas, né? E bom, gente, a minha visão sobre, né? Depois de explicar que existe duas visões sobre Sag, tanto de que ele é o seu eu superior, quanto da que ele é uma entidade metafísica, eu sinceramente não acredito em nenhuma nem outra. Eu não tenho muito um conceito formado sobre o que é o Sag ou não. Até porque, na minha visão muito cristã, porque eu fui monge, né? O anjo da guarda, ele é o seu guia pessoal. Essa é a minha visão. É o seu guia pessoal. E você vai chamar esse guia pessoal na narrativa que você estiver envolvido religiosamente. Se você é da Umbanda, supostamente, o seu Sag vai ser quem? O seu guia coroa de seu chefe de cabeça. Se você é raspado no candomblé, o seu guia é o seu orixá, que toma a sua cabeça sempre que você estiver em perigo ou necessidade. Se você é espírita, você vai ter um guia-chefe também, que vai te reger ali nas mesas brancas lá e tal. Se você é católico, é o seu anjo da guarda. Então, assim, cada religião, cada narrativa espiritual vai tratar esta figura de uma forma. Particularmente, eu nunca pretendo fazer esse ritual por falta de condições e por não querer me submeter a algo tão penoso para ver uma bandejinha de prata pegar fogo lá com o nome do anjo. Supostamente, né? Não sei, mas dizem que faz isso. Inclusive o Goya, né? Ele fala que ele tem a bandeja e tudo mais. Então, assim, supostamente acontece. Agora, não pretendo fazer isso nunca na minha vida.
Porque eu sei que se eu firmar meus guia de cabeça, meus orixá de cabeça, minha Hecate, minha Deus e todo mundo, dá na mesma. Entende? Então, o que eu queria trazer nesse vídeo? A descomplicação do tema. Parem de complicar a magia, gente. É tão simples, sabe? Ai, porque o SAG, o que é o SAG? Do que vai adiantar você ficar filosofando sobre o que é o SAG se na sua prática mágica isso não vai fazer diferença nenhuma? E outra, se o SAG for a sua... Agora tirando o lado da entidade, né? Trazendo para o outro lado. Se o SAG ele é o seu eu superior, então o SAG é o quê? A intuição que vem para você? Porque assim, eu sendo muito sincero, né? Eu relatei num caso com o Buni, por exemplo, que foi uma experiência muito forte que eu cheguei mesmo a acreditar que fosse ali o meu SAG ou o ser iluminado, porque eu compus um banimento, veio na minha cabeça um banimento pra expulsar o Buni que não queria ir embora em 5 segundos. E foi coisa muito rápida, assim. Veio todinho, parecia que era só eu fazer. Como se eu sempre soubesse, como se aquilo sempre estivesse aqui dentro. E não tava. Mas e aí? Tá, eu tive uma manifestação do SAG aí, mas nunca chamei. Já fiz rituais, né? Em uma ordem que eu participo, né? Que eu sou iniciado, tem um ritual de ancoragem do SAG e tal. Mas é um ritual simples, que não tem absolutamente ligação nenhuma com a Abramelin, né? É uma adaptação do Anjo da Guarda cristão e tudo mais, né? Por ser de Umbanda, tem quartinha de Anjo da Guarda também. Quem é médium umbandista sabe que a gente firma Anjo da Guarda em muitas casas de Umbanda, né? Então, é difícil, sabe? E, sinceramente, ficar quebrando a cabeça por causa do bendito do SAG não vai mudar em absolutamente nada. Se você quer ter um SAG, entra numa narrativa religiosa, que é muito mais fácil. Por exemplo, os anjos do Shenrema Forest. Pega um deles para ser o seu SAG. Pronto. Quem vai dizer que não é? Ai, porque a tradição grimorial fala que o SAG é uma entidade única e exclusiva. Tá bom. Então vai lá. Faz o ritual de Abramelin por 6 meses, se dedica, fica sem transar, fica sem ver ninguém, tem uma criança para te servir, ainda vão te acusar de pedofilia, tá bom? Nos dias atuais. O que mais que você precisa fazer? É muito absurdo. É muito absurdo. Você não vai conseguir fazer, a não ser em casos extraordinários, que seja um milionário, né? Aí, um herdeiro, né? Mas, enfim, gente, eu não quero desanimar vocês que pretendem fazer, inclusive façam e me digam como que é a experiência, porque pra mim é algo extremamente abstrato na minha mente, sabe? Alguém fazer um ritual desse tipo só pra ter uma conversa com o anjo da guarda. Quando, na real, você pode chamar qualquer anjo, qualquer ser, qualquer entidade para falar sobre o que você quiser. Inclusive, eu já perguntei, né, para anjos, para enoquianos, para o do Shenrema Forest, para The Daimons, para todo mundo, sobre o que seria esse sagrado anjo guardião, e todos eles falam que são conceitos humanos para uma mesma coisa. Então, assim, a minha experiência é essa. O sagrado anjo guardião, na minha visão, é o seu guia de coroa, aquele que está perto de você, a entidade que sua energia vibra com mais afinidade, ou qualquer coisa relacionada à sua intuição no nível mais elevado. Só, né? Se você quiser fazer um ritual do jeito que propõe a Abramelin, fique à vontade, gente. Claro que fiquem à vontade, inclusive me contem, como já disse. Mas eu acho que qualquer adaptação desse ritual o torna um tanto quanto efêmero, porque a ideia é você fazer um retiro de ficar se purificando por 6 meses, né? É assim como fazer um santo no candomblé. Você não faz um santo no candomblé em um dia, né? Você não entra pra raspar o santo e sai no dia seguinte, pronto, tudo bem. Não, é todo um ritual que exige que você esteja pelo menos de férias do seu trabalho pra você dar conta de fazer. Porque aquilo transforma a sua vida, é como se fosse uma iniciação. E eu entendo que a proposta do Abramelin é ser um ritual de iniciação, né? E não somente um ritozinho, né? Eu tô falando de forma efêmera, um ritozinho para falar com um anjinho. Não. A ideia é ser um ritual iniciático que transforme o seu ser de dentro para fora.
E com isso você adquire mais autoridade espiritual, domínio sobre si, domínio sobre o cosmos, e a conversa com o anjo vai te ajudar nisso aí tudo, né? Mas é isso, gente. Vocês pediram para dar minha visão sobre o assunto, né? Eu dei. Eu acho que a comunidade ocultista perde tempo demais querendo definir o que é o SAG, procurando um ritual de ancoragem do SAG que funcione de forma extraordinária, quando em qualquer espiritualidade você tem diversos desses rituais que funcionam de forma extremamente efetiva. E é isso. Não tem muito mais o que falar além disso, tá bom, gente? Então, recapitulando. Do dia 4 ao dia 9, eu estarei de retiro, né, no Candomblé, né, um dos motivos aí, né, aproveitando esse vídeo do SAG, estarei fazendo uma obrigação minha lá dentro, e por isso não atenderei, estarei ausente de celular, nem adianta me chamar no WhatsApp, onde for, eu não atenderei, tá bom? A partir do dia 10 estarei de volta para o trabalho, para a rotina comum. Agora, até o dia 9, não posso. Então, agenda, se quiserem me procurem nessa semana ainda, antes do dia 4, pra gente agendar consulta de tarô, trabalho de magia para depois do dia 10, tá bom? Do dia 4 ao dia 10 eu não estarei disponível. Beleza, gente? Então fiquem bem, se cuidem, abominem o biruliro e tamo junto. Falou!